O Meta Ads é uma das principais ferramentas de mídia paga que certamente compõe o teu funil de vendas. Através dela a gente faz as campanhas que adquirem, retém e convertem o público. Público novo, público frio, público de remarketing, lookalike, tudo isso é importante na construção de funil de vendas de e-commerce. Todavia, quando a gente não tem resultado dentro da ferramenta, é comum nós acreditarmos ao orçamento, ao produto, à oferta ou até mesmo a gente querer culpar o algoritmo. Mas hoje eu vou te mostrar 5 erros estruturais que possivelmente você possa estar fazendo que pode comprometer o teu resultado. O primeiro erro comum é nós observarmos baixa frequência no remarketing. Entende-se como remarketing a capacidade de nós reimpactarmos uma pessoa que já entrou no site, já assistiu algum vídeo, já engajou dentro de alguma publicação. Só que se a gente persegue poucas vezes essa pessoa dentro de uma semana, ela vai esquecer da nossa marca. Então lá no gerenciador tem como a gente filtrar o período, os últimos 7, 14, 30 dias e nós observarmos qual é a frequência que está nesse momento. Qual que é uma boa prática? Nos últimos 7 dias você ter frequência acima de 3. Ou seja, se você tem uma frequência de 2 para baixo, significa que você apareceu 2 vezes em uma semana. E cá entre nós, você lembra dos anúncios que você viu hoje? Você lembra dos anúncios que você viu ontem, anteontem? Provavelmente não. Então, se a gente tem frequência baixa, a gente impacta poucas vezes a mesma pessoa. Quando a gente coloca ali, por outro lado, uma frequência muito alta, por exemplo, nos últimos 7 dias a gente tem uma frequência de 7, 8, a gente também pode causar aquela sensação de estar sendo chato. Então, uma frequência entre 3 e 5 é ideal para que você mantenha aí. Inclusive, é comum nós observarmos uma diminuição da frequência a partir do momento que você escala e aumenta o teu orçamento do negócio de uma maneira geral. Porque é mais comum a gente aumentarmos o investimento para público frio, a gente captarmos a audiência nova. Quando isso acontece, a nossa frequência ela vai diminuindo. Para que você controle essa frequência, você tem 2 ações. A primeira delas, você investir mais no teu remarketing, então você vai pagar mais para você alcançar esse público que está cada vez maior. E a segunda é você quebrar o teu remarketing, fazer o que a gente chama lá de hierarquização de público. Então, por exemplo, se você está lá com remarketing de 90 dias, você passa a fazer de 60, passa a fazer de 30, passa a fazer de 15, você começa a excluir esses públicos entre eles. Então você começa a diminuir o tamanho do seu público do remarketing para que o orçamento que você está colocando mensal, ele alcance essa pessoa mais de 3 vezes nos últimos 7 dias. Essa é a conta que você precisa fazer. Segundo erro estrutural, não garantir sessões nos produtos validados. Você que já acompanha o canal já deve ter ouvido a seguinte frase: no e-commerce, produto é rei. No final das contas, e-commerce é comércio eletrônico, tira a palavra eletrônico, é comércio, e comércio é produto. Então, no final das contas, a gente vai trabalhar o nosso brand, construção de marca, percepção de valor, mas a gente vai vender produto. Partindo desse princípio, se nós não dermos visibilidade correta nos produtos validados, a taxa de conversão das campanhas tende a diminuir. E você que faz anúncio deve observar o seguinte fenômeno: você começa ali a fazer uma campanha, daqui a pouco você está testando um outro produto com outro criativo. É comum a ferramenta ela distribuir esse orçamento entre os produtos. Então você começa a ter diminuição dos produtos validados, começa a ter mais orçamento em produtos que ainda não tem validação, o resultado das campanhas vai diminuir. Então uma boa prática é como essa que você observa no print, de garantir sessões nos produtos. Vamos dar um passo na matemática do e-commerce. Vendas é a multiplicação de taxa de conversão vezes sessões. Taxa de conversão por produto é fácil a gente calcular. A gente vai observar a quantidade de produtos vendidos, dividir pela quantidade de vezes que essa pessoa acessou a página desse produto e multiplicar por 100. Eu já tenho a taxa de conversão no meu produto. Se venda é taxa vezes sessão, eu só preciso garantir sessão nos produtos. Para isso, eu tenho que criar campanhas dedicadas para eles. Então, tenha isso na tua estrutura. Terceiro erro estrutural, não veicular os criativos historicamente com os menores CPCs, os custos por cliques. Há uma tendência natural de nós testarmos sempre novos criativos. Eu não estou falando que isso não é importante. Isso é. Só que, muitas das vezes, você já tem um criativo validado dentro da tua base. Então, basta você ir lá, filtrar pelo valor máximo, observar os objetivos por conversão e classificar pelo valor usado. Dessa forma, você vai ter, de uma forma histórica na tua conta, quais foram os criativos que mais receberam investimento. E aí você começa a colocar aquela coluna de custo por clique e taxa de clique. Com base nisso, você vai observar criativos históricos que têm um baixo custo por clique. Basta você reativar. Entre parênteses, observar se a sua oferta ainda está vigente ainda. Se sim, você reativa. Se não, você pode adequar esse criativo ou fazer semelhantes a ele para que você possa veicular novamente. Então, testar criativos é importante, mas vai por mim. Se você olhar o histórico, tem criativos campeões lá que basta você veicular novamente. Quarto, pulverização da verba. Então vamos supor que você tem um investimento de 15 mil por mês, vai dar lá 500 reais por dia. Se você faz um monte de conjunto de 10 reais, 8 reais, 12 reais, você está criando uma quantidade enorme de conjuntos que você não consegue escalar neles. Então vale a pena você colocar conjuntos de 50, 55, 60 reais nessa proporção que eu acabei de te falar. Se você investe menos, você naturalmente vai ter conjuntos com menores orçamentos, mas não vale a pena você colocar 6 reais em cada um. É muito pouco. Vale a pena você concentrar, fazer menos conjuntos, mas com um orçamento maior. Então tenha cuidado para você não pulverizar muito o teu orçamento e você acabar ali não tendo a possibilidade de escalar os conjuntos que já estão dando certo.
Quinto erro estrutural, análise de resultados apenas pelo gerenciador de anúncios. Você pode utilizar as métricas e aquelas colunas para você acompanhar o resultado. Todavia, se você olha somente o resultado via o Meta Ads, você vai ter uma visão da atribuição dessa ferramenta. O ideal é que você tagueie as suas campanhas, um exemplo que a gente vai colocar no print para você nesse vídeo, e você acompanhar esses resultados de last click também pelo Google Analytics. Toda vez que você colocar dentro da origem a palavra Facebook, Meta, você vai criar uma origem lá dentro do Google Analytics. Você lá consegue observar as sessões, taxa de conversão, ticket médio, a receita, de fato aquele last click para cada campanha, para cada conjunto. Então acompanhe o resultado pelo gerenciador, mas não perca essa vista pelo Google Analytics. É comum a gente ter campanhas e conjuntos que lá dentro do gerenciador estão com bons resultados, mas quando a gente vai olhar a atribuição last click, praticamente não teve nenhuma venda, não teve nenhum tipo de participação. Então, se tomar a decisão somente pelo Meta Ads, você acaba aumentando ou pausando determinados conjuntos que na verdade você não deveria estar mexendo. Conta pra mim, algum desses erros que você observou nesse vídeo você já cometeu? Tem algum outro que porventura você já tem esse conhecimento que gostaria de compartilhar? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta, compartilhe com algum lojista, algum profissional de e-commerce que precisa desse conteúdo e também nos acompanhe no Instagram. Diariamente nós postamos conteúdo lá e é um grande prazer te acompanhar na jornada.